Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Papai do Céu nos deu, acordamos. Vamos sorrir, porque tudo ele já preparou, né? Preparou Amém. a noite de descanso, preparou mais um dia. O Senhor, ele é bom, ele providencia. E aí nós temos que ter a certeza que ele sempre vai estar no controle, ele sempre vai providenciar tudo. E mais um dia ele nos deu para a gente fazer o melhor para ele. E este devocional aqui, ele foi criado para nós estarmos na presença do Senhor, buscarmos mais o Senhor. E em nome de Jesus, que hoje vai ser um dia extraordinário da presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de ter acordado, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de mais um devocional, de mais um momento contigo, aqui, Pai, nesta família, Senhor. Nós te agradecemos pela noite de descanso, pelo acordar, pelo levantar, Senhor, e pela grandeza do dia que o Senhor já preparou para nós. Eu te apresento em nome de Jesus a Dani, a casa dela, a família dela, Pai, o trabalho dela. Ela vai ser a tua boca, Pai. Ela vai transmitir a tua palavra para que nós possamos sair daqui, Pai, mais fortificados, mais alimentados, mais com mais fé, Senhor. Obrigada, Jesus, por ter trazido a Dani hoje para nós, para ministrar a tua palavra. Que ela seja a tua boca, Pai, ela seja o teu coração, ela seja a tua mente, ela seja tudo aqui, Pai. Fala conosco, Papai, através da tua filha. Que nós sejamos melhores filhos a partir de hoje, que nós sejamos melhores filhos na tua presença. Que nunca seja de nós, mas seja teu, Pai. Seja de ti e para ti, em nome de Jesus. Usa poderosamente a tua serva, Pai, que ela fale o que nós merecemos ouvir, não o que nós queremos ouvir, o que nós precisamos ouvir para ser corrigido com amor ou com correção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vinda, Dani. Deixe Deus lhe usar poderosamente. Obrigada. Amém. Glória a Deus, que bênção estar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá, né? Meus irmãos, vou convidar vocês, né? A Maria já orou, glória a Deus, né? Receba essa oração, que seja sobre todos nós, né? Vamos abrir no Evangelho de João, João 14, João 14, 26. João 14, 26 diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Amém? Essa palavra que era Jesus falando, tá? Jesus estava falando. E aí, para entrarmos na nossa palavra de hoje, se nós formos meditarmos aqui, Jesus ele estava falando do Espírito Santo. E eu gostaria de, né, para a gente refletir, né, como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? Nós, como igreja, né, nós somos a igreja do Senhor. Se nós formos olhar, né, ali fala mais o conselheiro. Se nós formos ver a palavra conselheiro, ela cabe muitas coisas, né? Um conselheiro, ele é um ajudador, ele é um fortalecedor, um auxiliador, ele faz o papel, muitas vezes, de advogado, de defesa, ele consola. Tudo isso são características do Espírito Santo. E Jesus disse que ele seria enviado em nome dele. Então, nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele representa Jesus. Ele está aqui hoje conosco, dentro de mim, de vocês, representando Jesus. Ele age em favor de Jesus, porque é isso que um conselheiro faz. Se nós vermos aí, né, histórias de reinos e reis, eles sempre têm os conselheiros, né? E o que os conselheiros fazem? Eles agem em favor, né, daquele que eles representam. E é isso que o Espírito Santo, esse é o papel do Espírito Santo.
E algo assim que há uns meses atrás, o Senhor começou a me trazer à mente, estava estudando o livro de Atos, e vendo assim, ó, o que nos diferencia, né, e dos homens do passado, dos nossos irmãos de fé, que tiveram lá os primeiros frutos do Espírito de hoje. Por que hoje, às vezes, nós oramos por alguém, né? E não estou aqui desmerecendo nenhuma oração, mas por que hoje nós não vemos aí muitas coisas na igreja, os sinais, as maravilhas? Se nós olharmos para a história de Paulo, de Pedro, Tiago, João, todos eles, Estevão, que foi morto a pedradas, olha o que esses homens viveram, fizeram e passaram. O que nos diferencia desses homens? E aí eu vou deixar para vocês alguns versículos do livro de Atos, porque se eu for falar todos aqui vai ficar muito extenso. Mas eu quero dizer para vocês, convidar vocês a lerem, a meditar nas escrituras, porque aqueles homens, eles não faziam nada, absolutamente nada, sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha um lugar de exaltação na vida daqueles homens. Aqueles homens, eles tinham uma comunhão, uma parceria, uma aliança tão forte, que se o Espírito Santo falasse assim, para agora, eles paravam. Vai para tal lugar, muda a tua rota, eles mudavam. Eles ouviam o Espírito Santo. Eles tinham parceria, eles tinham comunhão. O Espírito Santo, para eles, era tudo o que eles tinham. Porque eles entenderam que o Espírito Santo estava ali, está na vida deles, no lugar de Jesus. Porque Jesus disse que era o melhor para nós, seria que ele fosse, que ele subisse aos céus, para que o Espírito Santo viesse sobre nós. Jesus disse isso. E aí hoje eu vejo, assim, eu não estou aqui falando de altares, de nada, mas estou falando assim, por que nós hoje perdemos a parceria com o Espírito Santo? E eu estou falando isso por mim, quantas atitudes, quantas ações, reações eu tive sem consultar o Espírito Santo. Agi nas emoções, no calor da hora, com os sentimentos, e não busquei o Espírito Santo. E depois me arrependi. Me envergonhei o nome do nosso Pai, né? Tô falando aqui do Abba Pai, por não saber agir buscando a presença do Espírito Santo. Então, se nós formos ler, meus irmãos, eu vou deixar aqui as indicações, se alguém quiser buscar isso que eu tô falando nas escrituras, tá? Tá em Atos 5:3, Atos 5:9, Atos 5:32, Atos 7:51, em Atos 11:12, Atos 11:28, Atos 16:7, Atos 19:2, Atos 19:21, Atos 20:23 e Atos 20:28. Claro que nas escrituras tem muitas mais coisas sobre o Espírito Santo, mas aqui eu estou falando dessa parceria, dessa comunhão, dessa união inseparável do Espírito Santo que os apóstolos tinham, que aqueles homens de fé tinham. E nós hoje na igreja, nós temos muito prazer, e eu também já falei, muito prazer em falar que nós somos os sacerdotes reais, nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, nação eleita. Mas será mesmo que nós estamos agindo em comunhão com o Espírito Santo para sermos tudo isso? Será que as nossas atitudes estão alinhadas com o Espírito Santo? Será que não está faltando uma escassez aí? Será que não tem uma escassez dentro de nós de altar, de comunhão? Porque hoje o que eu percebo, assim, tá tudo muito fácil. Aqueles homens, eles tinham o Espírito Santo e eles tinham a lei, eles tinham a Torá. Eles tinham tempo com Deus, eles tinham tempo orando, buscando, jejuando. O apóstolo Paulo mesmo dizia que ele passava muito tempo orando em línguas para edificação. E nós? Quanto tempo nós passamos em casa orando em línguas, buscando o Espírito Santo? Então, são coisas para nós pararmos e refletirmos. E nós vemos tantas coisas acontecendo, a gente vê tantos escândalos acontecendo por aí. E quem sabe isso me remete à falta do Espírito, à falta da busca do Espírito. De buscar, Espírito Santo, será que o que eu estou fazendo está certo? É isso que o Senhor tem para mim? Porque hoje nós entramos numa facilidade que as pessoas têm a Bíblia, mas tem muitos livros, tem muitos pregadores, tem muitas pessoas na internet, e às vezes é muito mais fácil
buscar o que já está pronto do que buscar as escrituras e buscar a oração, buscar a presença do Espírito, ser ministrado pelo Espírito Santo, ser ministrado a própria vida, porque eu creio que o Espírito Santo ele ministra nós primeiros. Primeiro ele fala conosco para alinhar aquilo que está de errado, para tirar a nossa máscara daquilo que a gente acha que está fazendo bem, está tudo maravilhoso, para depois ensinar os outros, para depois dividir com os nossos irmãos. Mas é isso o Espírito Santo que faz. E às vezes a gente fica nessa facilidade, e eu vejo que aqueles homens, eles não tinham facilidade, pelo contrário, facilidade quem tem hoje é nós, eles não tinham, mas eles tinham o Espírito Santo, e eles buscavam, assim, com muita força o Espírito Santo. E aí nós vemos o que? Os sinais e maravilhas. Tanto que um dia eu me perguntei, né, orando o Senhor e buscando em Deus, por que eles, né, porque eu vejo que as coisas convergiam em favor daqueles homens, mas ao mesmo tempo era tudo muito difícil. E eles morreram de formas dolorosas. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, dolorosa aos seus olhos. Porque eles sabiam que aquela dor era momentânea perto da onde eles iriam estar na eternidade, da importância que eles estariam, e eles olhavam para mim, eles não olhavam para aquela circunstância da morte, porque eles sabiam da vida eterna. Então ali eu já já apanhei um pouquinho do Espírito, né? Mas eu digo assim, gente, é verdade, porque às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente esquece de buscar o Espírito Santo, ter uma plena comunhão com ele. Quantas vezes eu tomei decisões e eu paguei muito preço, chorei muito por não ter não ter buscado primeiro o Espírito Santo. Quantas vezes eu orei e fiz coisas que não era para mim ter feito, eu coloquei a minha mão aonde Deus não queria que eu colocasse. Isso é o que? Escassez do Espírito Santo, é não buscar o Espírito. E aí eu vejo, será que nós estamos mesmo tendo prazer e alegria em sermos liderados pelo Espírito Santo? Em ter na nossa vida a influência poderosa do Espírito Santo? Ou será que nós buscamos o Espírito Santo só na hora da palavra, só na hora do culto, na hora que nos é conveniente? O Espírito Santo ele tem que estar presente em tudo, em todos os momentos. E eu vejo que hoje o Espírito Santo ele perdeu muito dentro das igrejas. Eu vejo muitas igrejas que, às vezes, que não operam muitas vezes sinais e maravilhas. É minha opinião, isso é algo particular meu, mas eu creio que se o Espírito Santo está presente, vai haver manifestação, vai ter sinais, vai ter maravilhas. Vai ter revelação de muitas coisas, porque o Espírito de Deus ele é poderoso e aonde ele está, as coisas não vai permanecer do mesmo lugar. O Senhor ele vai se manifestar por meio do Espírito, através do seu povo. Então eu vejo assim que, será que tem muitos lugares que nós estamos colocando o nosso pé, que tem a presença do Espírito Santo? Será, meus irmãos? Será porque, meus irmãos, não existe profecia sem o Espírito Santo, não tem visão sem o Espírito Santo, não tem alegria, não tem paz sem o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá todas essas coisas. A nossa carne é podre. O que tem de bom em nós, a palavra de Deus diz que tudo que tem de bom em nós vem do Senhor, vem do Espírito Santo, até as nossas obras, as coisas boas que nós fizemos, foi Deus que preparou para nós e nos permite participar. Então, tudo que é de bom vem dele, vem do Senhor. Então, não existe muitas coisas que nós achamos que é nós fazendo, não, é o Espírito Santo fazendo através de você, é Deus fazendo através de você. Em 2 Coríntios 3,6 diz que o Espírito Santo, ele vivifica as Escrituras, ele traz a vida às Escrituras. É por isso que a palavra do Senhor se renova todas as manhãs, porque o Espírito Santo dentro de nós, renovando a palavra, trazendo sempre um sentido novo, nos mostrando algo novo. É o Espírito Santo fazendo, não é a nossa inteligência, é o Espírito que faz. Então, meus irmãos, eu quero também falar para vocês hoje a respeito dessa liberdade que o Senhor nos dá no Espírito Santo. Porque aonde o Espírito Santo está, tem liberdade. E é por isso que talvez em muitos lugares de trevas e escuridão, são lugares de escravidão, de pecado,
Porque ali a presença do Espírito Santo não é autoridade. Porque o Senhor só está presente onde ele é uma autoridade. E aí eu pergunto, cadê os homens e as mulheres de Deus para levar a presença do Espírito em muitos lugares? Quando Deus chama, quando Deus nos chama, eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você ore lá na frente daquele lugar, para levar autoridade, para levar a presença do Espírito, para levar a luz de Cristo naquele lugar. E aí, eu não vou naquele lugar porque lá não tem a presença de Deus. Realmente não tem, mas Deus está te chamando para você levar a luz dele lá naquele lugar, para que ele também seja autoridade, porque ele quer se manifestar, porque tem uma vida, tem uma alma lá que ele quer salvar, que ele quer levar liberdade para aquele lugar. Certamente, lugares como boates, prisões, né, os presídios, bordéis, esses lugares não têm a presença de Deus. Realmente não tem, é um lugar de escravidão, escravidão de pecado. Mas se o Senhor está chamando para ir lá e orar naquele lugar, nós precisamos obedecer, porque o Espírito Santo quer se manifestar naquele lugar. Porque a atmosfera espiritual, o Senhor está querendo mudar naquele lugar e está querendo salvar alguém, quer usar a sua vida, a minha vida, a vida de vocês naquele lugar. Para que então, sim, a presença do Senhor venha se manifestar. Porque as coisas se manifestam nesse mundo através de nós. Deus nos deu o Espírito Santo para isso. Nós vemos aí quantas ministrações, quantas palavras, quantas vezes nós já vimos e falamos que Jesus, ele se despiu de toda a sua honra, de toda a sua glória, toda a sua majestade, caminhou no meio de nós, se fez homem para nos ensinar, para nos mostrar que nós podemos sim resistir, que nós podemos sim superar muitas coisas. E aí eu pergunto para vocês, e o Espírito Santo? E o Espírito Santo, porque a palavra fala que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, gente, que se diminuiu para viver dentro de nós. E muitas vezes é ignorado. E mesmo assim, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele continua do nosso lado. Quantas vezes a gente não busca o Espírito Santo? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro sem dar uma palavra, um bom dia, Espírito Santo, tudo bem? Eu vou ali no mercado, vamos junto? A gente deixa o Espírito Santo de lado? Será que a gente está realmente reverenciando o Espírito Santo, buscando o Espírito da verdade, o Espírito do Abba Pai? Porque ele está aqui conosco todo o tempo. E a palavra diz que ele não vai nos deixar. Ele não vai nos deixar. Eu imagino, será que nós estamos lembrando do Espírito Santo quando nós oramos? Obrigado, Espírito Santo, porque tu não me abandonou, porque o Senhor esteve comigo durante todo esse dia. O Senhor está comigo aqui no devocional. O Senhor está falando comigo. E quantas vezes? Aí eu vejo assim, olha a grandeza do Espírito Santo. Olha a humildade do Espírito Santo. De ficar aqui do nosso lado, mesmo sabendo que vai ser ignorado muitas vezes, que não vai ser nem lembrado. Mas ele vai continuar do seu lado. E eu creio, meus irmãos, assim, que o Espírito Santo, ele não nos deixa. Mas se nós pararmos de buscar o Espírito Santo, ele vai ficar ali mais apagadinho, mas ele vai continuar falando. Mas às vezes, conforme a gente para de buscar, a gente para de falar com um amigo, a gente vai se distanciando daquele amigo. Mas se um dia a gente voltar a falar com ele, ele vai falar, ele vai responder. Então, só quem tem o poder de apagar a luz do Espírito Santo na nossa vida é nós mesmos. Não é o Satanás, é nós mesmos. Porque cabe a nós buscar o Espírito Santo. Cabe nós buscar essa parceria com o Espírito Santo. Se a gente não se relacionar com o Espírito Santo, nós não nos relacionamos com Deus. Olha só, a palavra de Deus fala que quem pode ter conhecido a mente do Senhor? Em Isaías, se não me engano, Isaías 40 fala isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Sabe quem, meus irmãos? O Espírito Santo. Quem mais poderia conhecer mais Jesus do que o Espírito Santo? E ele foi confiado a nós. Foi confiado a nós
E quem é que revela? A palavra de Deus fala que o Senhor, ele revela os seus mistérios àqueles que o buscam, coisas que nem os anjos sabem, a nós, filhos. E quem que traz a revelação? É o Espírito que traz. É o Espírito Santo que traz. Então, será que não é que Deus não está falando conosco ou nós não estamos buscando ouvir a voz do Espírito Santo? Será que a igreja não está mais manifestando muitas coisas porque Deus parou de falar? Não. Nós paramos de buscar o Espírito Santo. Nós paramos de entronizar o Espírito Santo. Nós paramos de edificar altares de louvor, de adoração dentro da nossa casa, entronizando o Espírito Santo, que era isso que os apóstolos faziam, eles se reuniam nas casas. O Espírito Santo estava com eles aonde quer que eles fossem, eles não faziam nada sem a presença do Espírito. Então eu vejo tantos lugares sendo feridos. Vejo Deus abatendo tantos altares. E eu vejo que isso poderia ser evitado se a sua igreja, se os servos do Senhor não tivessem sido tomados pelo orgulho, pela soberba de achar que é tudo por si próprio e continuassem buscando o Espírito Santo certamente ia dizer, filho, converte, você está pecando, você está errado, meu filho, não faça isso. E muitas coisas seriam evitadas se nós buscássemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, com certeza, traria a mente sobre feridas, sobre traumas, sobre dificuldades que muitas vezes levam a gente ter comportamentos, porque as feridas emocionais, elas fazem com que a gente tenha comportamentos. Todo comportamento, toda atitude, existe algo muito maior por trás. Mas o Espírito Santo, ele é soberano sobre tudo isso. E ele traz cura, ele traz a revelação, ele traz o entendimento, ele mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser tratado, o que precisa passar por uma reconstrução. Então, gente, algo assim que, quando eu preparei essa palavra, quando o Senhor me deu essa palavra, o Espírito Santo disse, filha, um lugar cheio de gente não é sinônimo de estar cheio da presença de Deus. Às vezes, o lugar onde você não quer ir, que é um lugar, às vezes, um lugar simples, onde tem a irmãzinha lá, que fala a irmãzinha do coque, que tá lá orando, é lá que o Espírito Santo tá. Às vezes, não é num lugar cheio. Não é. Porque hoje as pessoas se agarram muitas vezes na letra. Cuidado, gente. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Eu gosto. Mas eu não troco nenhum livro pela presença do Espírito Santo. Porque eu prefiro a presença do Espírito e pedir, Espírito Santo, me ensina. Porque muitas vezes, se a gente se apegar somente nos livros, nas palavras humanas, vai agir na emoção. Quantas vezes aconteceu já comigo, Dina, eu vou no culto, vai na igreja, você lá, você chora, você se emociona, você arrepia, acontece um monte de coisa, mas você volta para casa. Eu já voltei para casa e eu voltei a ter as mesmas atitudes, eu não converti em nada. E a palavra precisa trazer a conversão. Então, significa que aquela palavra ali só entrou na sua mente, na sua emoção. Você não converteu, não mudou. E quando não muda, cadê o Espírito Santo? Naquele lugar. Palavras de efeito. Tem muitas pessoas que falam palavras bonitas que na hora dá aquele impacto, né? Mas a palavra de efeito, ela só age na emoção. Ela vai fazer você chorar, vai fazer você dar risada, ficar alegre, mas é só no momento. E o Espírito Santo, ele não trabalha só por momento. Então, o Espírito Santo, ele não trabalha só no momento, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro. Ele vai trabalhar dentro de você. Às vezes você vai ouvir uma palavra e você vai ficar, poxa, eu não gostei da palavra. Glória a Deus, porque se você não gostou da palavra, você vai refletir nela. Você vai refletir nela e Deus vai falar com você. Se você deixar o orgulho um pouquinho de lado, a defesa, a fortaleza um pouquinho de lado, você vai ver que o Senhor, ele vai trabalhar através daquela palavra. Glória a Deus, porque ainda existem pastores, ainda existem irmãos que às vezes trazem palavras para confrontar. Porque se a gente olhar,
estou fazendo um estudo lendo o livro de Romanos. Já no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já quebra tudo, falando do pecado, falando da imoralidade, falando de muitas coisas. E hoje eu vejo os pastores não falam mais sobre imoralidade e muitas coisas, porque não quer ferir a ovelha, porque não quer afastar. Gente, mas o evangelho tem que trazer confronto. O verdadeiro evangelho precisa confrontar, senão não vai ter conversão. Não vai ter. Então, assim, ó, eu não sou contra. Tem muitas pessoas ali que são coaches, né? E eu não sou contra. É a profissão. Porque a palavra de Deus fala que ele tem o melhor para nós. Realmente, eu acredito. Mas o melhor de Deus para nós nem sempre vai ser o que a gente quer, não. Às vezes a gente fica esperando algo que Deus falou comigo também nessa palavra. Às vezes a gente fica esperando que o Espírito Santo, vou esperar o Espírito Santo confirmar no meu coração, porque eu ainda não estou sentindo paz. Meus irmãos, tem coisas que o Senhor vai pedir para você fazer que vai te deixar atribulado, porque vai confrontar o seu ego. Às vezes o Espírito Santo vai pedir para você abraçar alguém que você não quer, porque você não vai com a cara da pessoa. Às vezes o Espírito Santo vai pedir para você orar por alguém que te ofendeu. Às vezes o Espírito Santo vai querer que você vá num lugar que você jamais iria querer colocar os seus pés. E isso vai te deixar atribulado, isso vai te deixar confrontado. Então, nem sempre as coisas do Senhor vão te dar essa paz, porque a gente quer a paz na alma, a gente quer a paz no coração, mas a palavra diz que o coração ele é enganoso. Então, por isso, essa importância de estar alinhado com o Espírito Santo para entender quando é o Espírito Santo. Para mim, eu oro muito, eu peço, Senhor, me dá discernimento, eu quero aprender a discernir aquilo que vem de Ti. Porque ter discernimento no Espírito não é só discernir se uma pessoa está endemoniada ou não. Para mim, o discernimento é muito mais do que isso. É muito mais do que discernir o certo e o errado. Mas principalmente discernir as manifestações do Senhor quando Ele quer nos usar de verdade. E quantas coisas eu já deixei de fazer por não ter o discernimento correto. Por não ter o discernimento correto. Então, é muito importante buscarmos esse discernimento. Será que nós estamos aonde o Senhor está? Será que o que estamos fazendo é Deus mesmo? Será que aquilo que nós estamos aplaudindo e dando glória a Deus? Será que ali está realmente a presença do Senhor? Então, é algo assim que isso é a busca do Espírito Santo, é o discernimento que vai nos trazer. Né? Então, eu creio assim que o Senhor, ele nos chama, tem me chamado, eu acredito que o Senhor vai começar a chamar você para essa comunhão no Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo, para botar o Espírito Santo novamente nesse lugar, entronizar o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que Jesus, ele ascendeu aos céus em meio às nuvens, e que um dia ele voltaria, mas ele ainda não voltou. Então, quem é que está dentro de você? A gente sempre fala, Jesus está dentro de você. Está por meio do Espírito Santo. Porque a nós foi confiado, foi dado o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito que nos traz a paz, o nosso conselheiro, o nosso advogado fiel. É Ele que está conosco. E é Ele que vai operar a vontade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo não é só o nosso consolador para nos consolar quando algo dá errado, mas é aquele que vai nos ajudar a cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui. É Ele que vai nos ajudar a completar a carreira, é Ele que vai nos ajudar a chegar até o fim do propósito. E é por isso que nós devemos estar aliançadas com Ele todos os dias, a todos os momentos, e eu creio que é isso que os apóstolos tinham de diferente. É isso que diferenciava eles de nós. E em João 14:15, Jesus ele fala assim: se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade,
o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Isso Jesus falou, Jesus nos deixou essa promessa. E olha que lindo isso. Aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus, aquilo que ele veio nos ensinar. Ele, Jesus, o Cristo, rogaria, pediria ao Pai para que nos mandasse o Espírito Santo, para que nos desse o ajudador, e ele não nos deixaria sozinho. Será que nós estamos, gente, guardando os mandamentos e amando Jesus? Porque aqui nesse versículo nós vemos Jesus falando sobre a sua autoridade, relembrando que ele tem senhorio sobre nós. E ele enfatiza a obediência, quando ele fala quem guardar os meus mandamentos é obedecer. E ele rogaria ao Pai, ele pediria por nós, para que o Espírito Santo viesse. Então, eu entendo que o Espírito Santo, ele é uma continuação daquilo que Jesus veio fazer. Jesus teve que... Porque o Espírito Santo estava com Jesus. E quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu para nós. Vai ficar conosco até o fim da nossa jornada. Então, meus irmãos, é ele que nos ajuda, é ele que nos acompanha, é ele que fica conosco de forma permanente, que a gente possa voltar à essência da adoração. E para mim, a essência da adoração é voltar a adorar o Espírito Santo também. É pedir ao Espírito Santo para que ele esteja conosco todos os dias. Vamos pedir perdão, o Espírito Santo nos perdoa se nós paramos de te buscar, o Espírito Santo nos perdoa se nós paramos de falar contigo, nos perdoa, nos perdoa. E vamos ativar novamente a nossa aliança, vamos ativar novamente o quarto secreto, vamos ativar o Espírito Santo de novo na nossa vida. Então, meus irmãos, eu creio assim que essa foi aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Essa palavra falou muito comigo, muito comigo. E glória a Deus por isso, porque às vezes a gente acha que a gente está cheio do Espírito Santo, mas nada vai fazer com que a gente seja sempre suficiente, cheio, não. A gente sempre vai precisar dele. Quando a gente acha assim, não, eu tô cheio do Espírito, não. Busca mais. Busca mais. Busca mais. Porque nunca vai ser suficiente. E quando a gente entender, a gente entrar nesse lugar de humildade, de entender que a gente não é nada. O apóstolo Paulo fala assim, miserável homem eu sou. Paulo, ele não tinha máscara sobre ele. Quando a gente tirar a nossa máscara, entender que nós somos miseráveis, que é só Deus, é só a misericórdia, é só o Espírito para nos ajudar, é só a cruz. Aí talvez a igreja vai voltar a manifestar muitas coisas. E certamente nós seremos perseguidos, porque a igreja vai começar a se manifestar e se posicionar. A igreja não vai mais aceitar muitas coisas e vai se posicionar como os filhos de Deus. E aí talvez vai vir as grandes tribulações, as grandes perseguições, porque a igreja vai estar avivada, cheia do Espírito Santo, posicionada naquilo que Deus chamou a gente a fazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, né? Me estendi um pouquinho, Amália, desculpa aí. Mas glória a Deus. Eu que agradeço, Dani, glória a Deus. Eu vou chamar agora a Joelma para louvar. Tá pronta aí, Joelma? Beijo, Joelma. Tá sumida. Bom Diga dia, paz bom do Senhor dia. Jesus. Seja Pastor bem-vinda. Ricardo me dando logo lapada, logo cedo. Que é assim, meu Vamos, o filho. Senhor nos chama para guerrear, o Senhor nos chama para a gente lutar. De verdade, muito feliz de estar presente aqui nessa manhã, para a gente receber o manar do céu, receber o que o Senhor quer falar conosco e entregar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós através da nossa vida. Esse é o E hoje eu lugar, preparei viu, aqui um Maria? louvor
Santificação, da Elaine Martins. E desde já eu já peço oração para a nossa amada Gilmara, aqui do Devocional. Ela vai passar por uma cirurgia e vamos pedir a Deus que que os anjos do Senhor, que o próprio Deus seja o médico dos médicos, quando ela entrar na sala de cirurgia, que o nosso Deus realize. E cremos que Ele está no controle de tudo. Foi preciso passar por essa cirurgia, mas o nosso Deus, Ele não falha, tudo está no controle e na permissão dEle. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo és. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que é em ti. Não se contamine com... Oh Deus, aleluias, Pai. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Ai, e orar. O noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A trombeta tocou, e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar as igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, o noivo logo vem. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele está voltando. É a esperança dos seus filhos, dos servos do Senhor aqui na terra, que passa por luta, por tribulações, mas sabemos que ele voltará. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir.
sabemos que ele está próximo, a sua vinda está próxima. Então, que venhamos dia após dia se firmar mais no Senhor. Todos nós teremos lutas, provas, barreiras que muitas das vezes a gente pensa que não vai suportar, mas ele está conosco. Ele não nos deixa sozinho nesse barco. Por mais que ele tente afundar, mas não afunda, porque ele está no controle de tudo. E quando ele está no controle de tudo, o barco não afunda. Então, dia após dia, que venhamos nos empenhar mais e mais na obra do Senhor, buscar aqueles que estão perdidos, aquele filho pródigo, que muitas das vezes não volta para a casa do pai, por causa das acusações do que ficou em casa, por causa dos olhares do outro filhinho, dos outros filhos, como a Bíblia diz, do filho pródigo, que um saiu, pediu a metade dos bens e foi embora. Então, o pai, ele pediu a metade da herança, a parte da herança, o pai deu. Se o filho pede, o pai dá. Então, ele gastou tudo com festas, bebedices, com farras. E quando ele parou para olhar, não tinha mais nada. Então, ele foi pedir emprego, pediu... Licença, meu amor. O meu bebezinho. Calma, meu bebê. Então, mas de repente, ele se arrependeu, disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, no mundo, as pessoas, muitas das vezes, eu vou sair da presença do Senhor, porque não estou aguentando lutas, não estou aguentando mais essas situações. Mas no mundo a gente não encontra o que a gente encontra na casa do Pai. Essa semana eu estava pregando no grupo jovem a respeito, o Senhor me deu essa oportunidade. E por isso que eu sempre peço a Deus, meu Deus, aonde eu for, eu quero que o Senhor coloque no meu coração, eu sempre peço a Deus, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Qual é a necessidade que o Senhor quer que eu fale essa noite, para os jovens? O Senhor quer que eu louve o quê? E o Senhor sempre coloca no meu coração a palavra, eu abro a Bíblia e o Senhor me dá a palavra. E no grupo jovem, no sábado, a minha colega que faz o grupo jovem, ela não pôde estar. Aí ela disse, Joelma, você pode fazer o grupo jovem hoje? Eu não posso estar presente. Eu disse, se é para falar de Jesus, eu vou. E a gente temos que estar pronto, sempre pronto para fazer a obra do nosso Deus. E ele sempre conta conosco. Aí eu cheguei, os jovens começaram a chegar e eu comecei a fazer aquela busca especial. Temos que buscar pelos nossos jovens. Os nossos jovens estão se perdendo, mas o Senhor conta conosco para a gente resgatar essas pessoas. Então eu comecei a fazer aquela busca especial do Espírito Santo. Aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo. Aí eu comecei a ler a palavra do Senhor sobre o filho pródigo, para os filhos ser mais obedientes, o pai, para não sair da casa do pai. Porque na casa do pai, quando a gente está doente, ninguém vai trazer chá assim com bolacha, não. Na casa da mamãe, a mãe sempre, o filhinho está doente, a mãe faz o chá, meu filho quer uma bolacha, aquele cuidado todo. E na casa do vizinho, na casa do mundo, não tem. Estou falando para os jovens, cuidado com a mal amizade. A casa melhor que a gente encontra é a casa do nosso Pai, simbolizando primeiramente a casa do nosso Deus, e segundamente a casa espiritual do nosso Pai aqui na Terra. Então, muitas das vezes o filho pródigo, ele não volta por causa da acusação do filho que ficou em casa. Eu não vou voltar mais porque o meu irmão, ele vai falar de mim, aprontou, fez tanta coisa, e agora está voltando para a casa do Pai. Que venhamos ter esse amor por aquelas pessoas que estão voltando.
O Espírito Santo de Deus deu força para ele, mais uma vez, voltar para a casa do Pai. E muitos não têm essa oportunidade. Foram para o mundo e muitas das vezes se perderam, morreram, não tiveram força para retornar daquela caminhada tão grande. E que venhamos acolher essas pessoas, quando chegar na igreja, que venhamos acolher, receber com amor aquelas pessoas que retornaram. Não podemos desprezar, fulano foi para o mundo, o que é que ele está fazendo aqui novamente? Vamos acolher, vamos receber com amor, assim como Jesus nos ensinou. Vamos cuidar dessas ovelhinhas que estão voltando. O Senhor está dando oportunidade para essas pessoas retornarem à casa dele. Que dia após dia venhamos ter esse amor pelo nosso próximo, porque Jesus está voltando, a qualquer momento ele volta para vir buscar a sua igreja. E que venhamos estar preparados dia após dia, para que venhamos estar salvos, ajudar a nossa família a se salvar, e salvar aquelas pessoas que estão perdidas. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortaleça dia após dia, para que nenhum mal possa nos tocar, atingir a nossa casa, atingir a nossa família. Que o Senhor venha nos guardar, que venha nos proteger e nos livrar da cilada do mal. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, obrigada, Joelma. Sabe que a casa sempre é sua. Tem 2 levitas hoje, Maísa e Joelma aqui. Fora os que tentam, né? Eu, por exemplo, eu tento. Palavra abençoada hoje, a irmã Dani trouxe. Missionária, Dani já é missionária, gente. Já está cuidando de um monte de mulher aí. Quem quiser uma mulherada lá que ela está abraçando assim, que até eu já quero esse abraço lá. Quem quiser entrar no grupo da Dani aí, depois peça para ela lá do devocional, né, Dani? Ponha lá depois o link do teu grupo lá no devocional, viu? É só mulher. Tá bom, aham. É só Pode deixar. mulher no grupo dela. Ah, ô louco, irmã. Não pode entrar homem, é só mulher. É mulher, é rainha levantando princesas. Então, Eu vou abrir não o pode dos varões aqui na presença de Deus, hein? Pode abrir, será bem profético, bem cuidado lá, seu grupo dos homens. Voltou, né, Patrícia? Eu estava te esperando para te fazer a oração final. Primeiro eu vou entregar o pessoal aqui, tá? Hoje eu não vou poder estender o devocional, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Não tem quem grave para mim ainda, quem desligue. Eu vou só querer escutar rapidinho aí, mas a pastora Josiane, por favor. Amém. Escutar ela. Bom dia, graça e paz Bom a dia, todos. graça e paz. Perdoa, hoje eu tô só moída, parece que um trator passou por cima de mim que só Deus. Mas eu falei assim, não vai me impedir de entrar no devocional, é ruim, hein? Minha cabeça tá assim, ó, bum, 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 Mas você lacrimejando. estava desde ontem, né? Ontem eu tava só com a garganta um pouco arranhando. Hoje já amanheci com a cabeça já explodindo, acordar desde cedo. Mas não tem problema não. Louvado seja a honra e glória, né? Ao nosso Deus. Nada que vem sobre as nossas vidas é para nos parar, é para nos manter fortalecido, né? E no Senhor, para que a gente possa continuar. Porque, como eu falo, né? Quem é Jesus para nós? Então, se a gente sabe quem Ele é, né? Que palavra, assim, maravilhosa. Uma chilapada atrás da outra. Né? Papai fala, eu falei assim, Senhor, eu falei hoje de manhã, eu falei assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu sempre falo, todo dia de manhã, sempre falo, Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, faça morada no teu templo, na tua casa, né? Que nós temos que estar com a casa sempre pronta, aberta para que ele possa estar morando, né? E é de fato, de verdade, que quando nós chamamos o Espírito para estar conosco dia após dia,
o Senhor, ele sempre vai nos conduzindo, né, da forma, da maneira que ele quer, nos mostrando. E quando a gente é desobediente à voz dele, sempre dá ruim. Teve uma vez, vou ser breve, pastora, teve uma vez que eu tinha um molho de chave, na época eu ainda morava na casa da minha mãe. Eu tinha um molho de chave e tinha aqueles, nem sei se existe mais, aquele, ai meu Deus, um livrinho assim, com as mensagens, com um monte de versículos no chaveiro. O Espírito falou assim para mim, deixa a chave em casa ou põe na bolsa. Eu costumava colocar a chave na mão. Falei, não vou levar bolsa não, vou colocar na bolsa não. Nem levei bolsa, nem coloquei na bolsa, coloquei aquela argolinha. Eu só sei que aquele molho de chave sumiu de uma tal forma, que eu não sei para onde foi parar, como que sumiu. Eu falei, aí na hora que sumiu, que eu fui dar conta, eu falei assim, meu Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque eu não atentei para o que o Senhor falou comigo. Aí depois daquele dia eu falei assim, não, tudo que o Senhor falar, direcionar, a gente tem que obedecer, né? Não importa se vai ser, se a gente vai gostar ou não. Porque se a gente está recebendo, ainda que seja a correção, nós temos que nos alegrarmos, falar assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que ainda o Senhor nos ama. Né? Eu sei que o Senhor ainda está nos mostrando para que a gente não venha se perder, né, nesse caminho afora. E falava assim, toda manhã, e acho que foi semana passada, se eu não me recordo se foi a pastora Mônica que trouxe sobre o Espírito Santo também. Sei que foi semana passada. Foi falado também sobre algo do Espírito. Eu falei assim, papai, obrigada, porque o Senhor está falando, o Senhor está nos chamando a atenção para a gente ficar atento ao Senhor e buscar mais. Né? Que palavra abençoada, que a cada dia o Senhor manda um maná, né? Perfeito para cada um de nós. E que possamos ser cheios, né, da presença dele dia após dia. Amém? É isso mesmo. Nós somos colunas de nossa casa. Sempre levante primeiro do que todos e vá andando dentro da sua casa, chamando o Espírito Santo para estar com você, com cada familiar seu e entregando cada compartimento, cada cômodo da sua casa. Deixe ele dentro da sua casa. Você é coluna da sua casa. Você que está vindo devocional todo dia, você é coluna da sua casa. Levante primeiro, seja o primeiro a acordar, e antes de tudo que você pega, até o seu copo com água, se você tem o hábito de tomar água de manhã, vá pela sua casa, cada cômodo, já saia do seu quarto, entregando, chamando o Espírito Santo para estar com você, estar na sua casa, entregue cada cômodo da sua casa para ele cuidar. O Espírito Santo é ele que trabalha por nós, e Deus, ele realiza o que ele quer para nós de melhor. Eu tive um sonho com isso quando eu fiz uma pergunta, não faz nem mês, eu já falei para vocês aqui desse sonho, foi sobre o computador que estava dando problema, e não deu mais, glória a Deus. O meu espírito trabalha e eu executo. Então, chame, seja a coluna da sua casa, seja sempre o primeiro a chamar para orar, seja sempre a entregar a sua casa. Amém? Patrícia, eu vou entregar o pessoal aqui da oração, o povinho aqui, a gente ora, entregar vocês, em seguida entregar os nomes, tá bom? Tá bom. Você continua, tá bom? Tá. Ô, Jesus querido, Jesus amado, eu quero te entregar, Pai, a vida da Dani, a casa dela, a família dela, o Fabrício, a casa dele, a família dele, o presbítero Ricardo, a casa dele, a família dele, a Camila, a casa dela, a família dela, a pastora Josiane, a casa dela, a família dela, a Maria Aparecida, a casa dela, a família dela, a Elane, a casa dela, a família dela, a Maísa, a casa dela, a família dela, a Andréia, a casa dela, a família dela, a Joelma, a casa dela, a família dela, a Iara, a casa dela, a família dela, a Maria Maia, a casa dela, a família dela, a Patrícia, a casa dela, a família dela, a Amália, a casa dela, a família dela. Quero te entregar também em especial o senhor Gilmara, que vai fazer uma cirurgia, Pai,
a criança Theo, a criança Arthur, o irmão Marcos, o irmão Reinaldo, Senhor, o irmão Alex, o irmão Jonas, Senhor, o irmão Djalma, Senhor, seja com eles, Pai. E assim eu entrego para a Patrícia, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor amado, ó Deus, em teu nome, Senhor. Pai, que palavra maravilhosa, Senhor, que maná, Senhor, que veio dos céus, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, que diz respeito ao Senhor, Espírito Santo. Ó, Senhor Espírito Santo, dia a dia, em todo tempo, né? Que a gente possa convidar o Senhor para sempre nos conduzir, porque a gente não precisa para o Senhor estar conosco, porque o Senhor já está conosco. Essa já é uma verdade. Então, não precisamos mais pedir, Senhor, esteja conosco. Não, não, porque o Senhor já está. A gente só precisa se posicionar no Senhor e pedir para que sempre o Senhor nos conduza, Senhor Espírito Santo, na direção certa, nas tomadas de decisões certas. Senhor, o Senhor sempre nos conduz na verdade, porque o Senhor Espírito Santo é a própria verdade. Então, Senhor Espírito Santo, venha conduzir, Senhor, o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite, todos os dias das nossas vidas, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha nos orientar. Senhor Espírito Santo, porque o Senhor é a nossa bússola diária, é o Senhor que nos dá o norte, é o Senhor que nos dá a direção certa, a trajetória correta, o caminho certo, o qual o Senhor quer nos conduzir. Senhor Espírito Santo, porque o Senhor já está aqui. Senhor Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós e é através de nós que o Senhor efetua o seu realizar e o seu querer. Senhor, que nós possamos, Senhor amado, estar com os nossos ouvidos abertos à tua voz. Senhor, que o nosso espírito, Senhor amado, possa sempre estar conectado com o Senhor Espírito Santo, o qual o Senhor faz discernir no mundo espiritual todas as coisas, Senhor. Pai, que a gente possa discernir a tua voz, que a gente possa entender, Senhor, verdadeiramente quem o Senhor é. Senhor Espírito Santo, o Senhor é uma pessoa. O Senhor é uma pessoa maravilhosa, Senhor Espírito Santo, que nos guia, Senhor, na verdade. Senhor, que a gente possa estar pautado, Senhor amado, sobre a verdade, sobre quem o Senhor é em nós. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor amado, sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. Senhor, se tem alguém, Senhor, algum irmão, Senhor, que precisa tomar alguma decisão e que ainda não sabe o que fazer, como reagir, como falar. Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha instruir, Senhor, ó Deus, neste dia, Senhor, como falar, como conduzir, porque sabemos que nós precisamos entender que existe um tempo para falar, e também existe um tempo para se calar, Senhor, quando nós estamos debaixo da sua direção, debaixo da sua orientação. Senhor Espírito Santo, então que a gente venha verdadeiramente te obedecer, Senhor Espírito Santo, porque é o Senhor, Pai, que fala conosco. Senhor, então, no nome de Jesus, Senhor, conduza, Senhor amado, todas as coisas, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a tua vontade para nós, ela sempre será boa, ela sempre será perfeita e agradável, Senhor. Pai, que nós possamos abrir as nossas gavetas interiores, Senhor, porque às vezes nós permitimos o teu agir somente em determinadas áreas das nossas vidas, Senhor. Mas hoje, Senhor, nesta manhã, Senhor, abrimos as nossas gavetas, Senhor, aquilo que está escondido, Senhor, trancado, Senhor, Deus, porque sabemos que o Senhor, quando mexe, Senhor, em algumas áreas, nos causa dor, mas tudo aquilo que causa dor nos cura, Senhor.
Então, Senhor Espírito Santo, que a gente possa abrir, Senhor, as nossas gavetas interiores, Senhor, das nossas emoções, das nossas feridas, Senhor, para que o Senhor venha curar, para que sejamos homens e mulheres curadas, para serem levantadas para curar outras pessoas, Senhor, mas primeiro tem que ser em nós, Senhor, para que depois, Senhor, flua através de nós, Senhor Espírito Santo. Então, a começar em mim, Senhor, eu coloco disponível, Senhor, todas as minhas gavetas, Senhor, interiores, ó Deus. Senhor Espírito Santo, venha curar. Senhor Espírito Santo, o Senhor é o primeiro, Senhor amado, ó Deus, a estar comigo, ó Deus. Senhor Espírito Santo, então mexa no nosso interior, cura o nosso interior, cura as nossas feridas, Senhor, sara o nosso emocional, Senhor, porque chega, Senhor amado, de sermos crentes mimimi, Senhor. Chega, Senhor amado, de sermos homens e mulheres, Senhor, sensíveis, Senhor, que tudo aquilo que nos fala, Senhor, às vezes a gente fica tão sensível, né? Fica tão desequilibrado. Oh, Deus, é um tempo do basta, do mimimi, Senhor, porque o Senhor quer nos fortalecer, Senhor amado, para que a gente venha fortalecer também a outras pessoas, Senhor. Oh, Deus, mas que sejamos homens e mulheres, Senhor, maduros, Senhor, para cumprir o propósito, o chamado, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, que nesta manhã, Senhor, a gente possa deixar de mimimi, Senhor. Oh, Deus, chega de leitinho, chega de papinha, Senhor. É um tempo de comida forte, Senhor. É um tempo de preparo. O Senhor está levantando uma igreja, Senhor, para ser saudável, sadia, curada, Senhor, para seguirmos adiante, Pai, para cumprirmos o propósito, Senhor, levarmos salvação, cura, libertação, Senhor. Então, faça-nos, ó Deus, através do Senhor Espírito Santo, homens e mulheres fortalecidos, Senhor amado, em Ti, Senhor Espírito Santo, porque é o Senhor que nos conduz, Senhor, é o Senhor que nos dá a direção certa. Pai, eu entrego a Ti esse momento de oração, de busca, Senhor, de palavra maravilhosa liberada nesta manhã, Senhor. Então, continua agindo, cumprindo, Senhor, a Tua vontade em nós, Senhor, e através de nós. Assim, eu entrego essa oração em concordância, Senhor, em Teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, amém, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação, para me despedir de vocês.